feliz quinta-feira. Seja bem-vindo a mais um Café Pastoral. O solzinho já está aí despontando na janela. O tempo ainda está um pouco frio, mas estamos aquecidos, não é? Deus te abençoe. Tenham todos vocês um dia muito feliz, tá bom? Nós estamos nas nossas devocionais uma jornada no livro de Atos dos Apóstolos. E agora chegamos ao capítulo 14 do livro. Chegamos exatamente no meio da narrativa bíblica, onde Lucas procura mostrar para o seu amigo Teófilo, que está sendo evangelizado ou que está tendo acesso à mensagem do Evangelho, para afirmar a ele que tudo aquilo que ele tem visto, que tem ouvido, é de fato verdade. Jesus cumpriu com a sua missão e prometeu enviar o seu Espírito, e assim acontece. No dia de Pentecostes, numa festa tradicional judaica, onde o derramar do Espírito resulta nos primeiros passos da história da igreja. Então, é muito importante esse livro de Atos dos Apóstolos somado com o Evangelho de Lucas. Nós chegamos no capítulo 14 e eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso de número 1. Mas antes de mais nada, vamos orar, não é? Vamos apresentar aí o nosso coração ao Senhor, para que estejamos prontos a ouvir a sua palavra. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos. O Senhor é bom, infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa dizer ou pensar a respeito do Senhor. Mas é o que nos cabe, na nossa limitação, dizer que o Senhor é bom, infinitamente bom. Nós te agradecemos pelo despertar em mais um dia, nesse dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos, nos regozijamos no Senhor. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã, o motivo pelo qual não somos consumidos. É um novo dia completamente diferente do dia de ontem, e nós te agradecemos por nos permitir chamá-lo de Pai Nosso, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sei com a vida dos meus irmãos, aqueles que estão enfermos, que a tua mão de cura esteja sobre eles, aqueles que estão abatidos na fé, que o Senhor possa animá-los, aqueles que estão em luto, que o Senhor possa confortar, consolar, como é próprio do teu caráter, da tua pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, oramos assim. Amém. Eu quero ler o texto com vocês, do verso 1 ao verso de número 6, que diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Hoje nós vivemos um tempo
considerado um tempo do politicamente correto, né? Aquela ideia de que você não pode falar nada, não pode assumir a sua crença, os seus valores, os seus princípios, que tudo isso é uma afronta. Então, para viver politicamente correto, sem causar nenhum tipo de constrangimento a ninguém, acaba-se não falando toda a verdade ou não proclamando, por exemplo, o Evangelho do Senhor Jesus, que além da sua graça, do seu amor, também apresenta a sua justiça, faz o apelo ao arrependimento, faz a denúncia, por exemplo, de práticas pecaminosas, onde as pessoas vivem escravizadas em certos comportamentos, resultados ou visíveis daquilo que elas também acreditam, não é? Então, o Evangelho é um divisor de águas. Se você pegar, por exemplo, a história que aparece no ministério de Jesus, do encontro dele com diferentes pessoas, você verá que a proposta de Jesus é transformação da vida desse sujeito. Então, hoje cedo, por exemplo, na reunião de oração dos homens, eu disse que no Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 4 e capítulo 5, nós temos diferentes histórias ali, onde Jesus é a resposta para todas elas. Então, por exemplo, nossa primeira história, em Marcos capítulo 4, é os discípulos dentro do barco com Jesus, atravessando o mar, porque Jesus queria chegar às terras de Gadara. Só que, antes de entrarem no barco para atravessar o mar, o dia foi bem tenso, o dia foi bem agitado, porque Jesus teve muitas parábolas para contar, muitos ensinamentos, e logo que entra no barco, Jesus pega no sono, ele dorme. Era uma viagem longa, de um lado para o outro, e Jesus ali aproveita para tirar uma boa soneca. Só que a tempestade agita o mar e bate na embarcação, a ponto dos discípulos ficarem amedrontados. E você sabe que pescador com medo do mar é porque o mar estava bravo, e é interessante que eles despertam Jesus ali e fazem a seguinte pergunta: Mestre, o Senhor não se importa conosco, não? Não se importa que pereçamos? Fica aí dormindo? Aqueles homens estavam com o instinto da sobrevivência aguçado, né? Enquanto Jesus dormia, eles despertaram Jesus e fizeram essa questão. A resposta foi óbvia, né? Jesus disse para eles que onde é que está a fé de cada um. Eu não sei se você se identifica com essa história, né? Em meio a uma tempestade, de perder o olhar em Jesus e passar a focar em si mesmo e pedir ao Senhor que se preocupe com você, porque parece que ele está dormindo, né? Parece que está cochilando e não está atento às necessidades que tem dentro do barco. Não se esqueça que Jesus está no mesmo barco. Ele acalma a tempestade e dá a solução ao problema. Bom, o barco chega do outro lado e ele pisa na terra de Gadara. Quando ele pisa na terra de Gadara, sai um homem em sua direção, possesso por uma legião de demônios. Uma legião é uma referência a uma companhia militar do Império Romano, para que você possa perceber a quantidade exata, não é? De quantos espíritos malignos atormentavam aquele homem. Mas, uma vez que Jesus repreende aqueles demônios e os expulsa da vida daquele homem, ele retoma a sua consciência, a sua identidade, a sua humanidade, né? E ele quer seguir com
com Jesus e Jesus não autoriza. Talvez os homens que estavam no barco disseram: ufa, graças a Deus, Jesus não deixou esse endemoniado seguir conosco. Só que ele não estava mais endemoniado, ele estava liberto. E aí acontece um fato interessante. Jesus diz: volte para a tua casa, volte para os seus. O que significa que aquele homem tinha um lar, aquele homem tinha uma família, provavelmente uma esposa, provavelmente tinha filhos, provavelmente era um filho também de um casal, de um pai, de uma mãe. E você vê o quanto que essa realidade espiritual, porque ele andava nu, ele se feria, as pessoas tornavam ele aprisionado com correntes, ele arrebentava, tamanha era a força. E Jesus então manda ele voltar para casa. Eu fico pensando o que seria esse homem voltando para casa, uma vez que todos tinham medo, todos o conheciam como alguém atormentado, atribulado. Ele vivia em sepulturas, em cemitérios, para você ter uma ideia. A situação dele era, de fato, um inferno. E Jesus o liberta e o manda para casa. Tempos depois, Jesus volta a Gadara e a cidade inteira sai ao seu encontro para trazer os seus enfermos, os seus paralíticos, os seus endemoniados, para que Jesus possa curá-los todos. E assim Jesus o faz. Essa mudança mostra que aquele homem teve uma grande influência na sua cidade, marcando então uma transição muito importante. Mas se você continua lendo o capítulo 5 de Marcos, você vê que há um encontro com uma mulher enferma, com fluxo de sangue há 12 anos, e ela gasta todo o seu recurso para tentar solucionar o seu problema de saúde e não consegue. Até que ela fura o bloqueio, toca em Jesus, Jesus para dizendo que dele saiu virtude, aquela mulher está instantaneamente curada. Depois, Jesus vai para a casa de Jairo, a filha dele que estava enferma, acabou falecendo, e Jesus ressuscita aquela menina. Pois bem, veja só, tempestade, desespero, Jesus acalma. Tormento, tribulação, opressão, Jesus liberta. Veja que na terceira história, enfermidade, recursos financeiros que se esgotam, sem solução, sem resultado médico, Jesus cura. Veja que diante da morte, do luto, da separação, Jesus é a esperança, ele ressuscita. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu drama, mas a resposta é sempre de Jesus. Olhe para Jesus e você, com toda certeza, perceberá o quanto ele tem como intenção transformar a vida das pessoas. Esses são alguns exemplos. Podemos usar o exemplo de Paulo ainda, um perseguidor da igreja, um homem considerado judeu, fariseu, muito zeloso, muito inteligente, com dupla cidadania, mas um perseguidor da igreja, muito feroz. Jesus tem um encontro com ele e transforma a vida daquele homem, e ele deixa de ser um perseguidor para ser perseguido. Então veja que não existe nada de politicamente correto nisso, de não deixar de denunciar, de não deixar de falar a verdade às pessoas, mas de confrontá-las em sua natureza e propor, acima de tudo, uma libertação. Então veja que Jesus, ele pode acalmar o desesperado, ele pode libertar o possesso, o atormentado, ele pode curar o doente, ele pode ressuscitar o morto. Ele pode mudar a vida de Paulo, ele pode mudar a vida de Pedro, ele pode mudar a vida de Filipe, ele pode mudar a vida de toda e qualquer pessoa.
a minha vida, a sua vida, nós temos uma história de vida e de conversão também, de transformação. E é Jesus quem proporciona tudo isso. Então, quando Paulo e Barnabé, eles estão pregando aos gentios, os judeus começam a persegui-los. E eles então sacodem a poeira da sandália e vão embora para outra cidade, e eles chegam em Icônio. A estratégia continua a mesma. No dia de sábado, eles entram na sinagoga dos judeus e lá eles começam a falar sobre as Escrituras, começam a falar sobre Jesus, que foi morto pelos nossos pecados, que foi sepultado, que ressuscitou, está vivo. Então, veja que essa mensagem, ela não mudou. Ela é a mesma. A igreja só tem uma pregação, só tem um testemunho. E isso, proclamado no poder do Espírito Santo, causa muita inquietação. E veja que veio crer muitos judeus e gregos. Então agora a igreja não é mais uma igreja judaica, é uma igreja judaica e gentílica, é uma igreja cristã, onde essa diversidade de pessoas, né, de diferentes culturas, de diferentes raças, tribos, línguas, estão em Cristo formando um corpo e um só povo. Então isso é maravilhoso, né? Porque Jesus quebra todas as barreiras, todas as cadeias e traz as pessoas para perto, para junto, onde agora a igreja do Cristo começa a ganhar vida e também expressão. Isso resulta em irritação, isso resulta em perseguição, mas Paulo e Barnabé continuam em Icônio e continuam pregando e ensinando com muita ousadia. E o Senhor ia confirmando a pregação com muitos sinais e também maravilhas. As pessoas ficavam impressionadas e elas louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Mas isso causou uma divisão naquela cidade. Divisão em que sentido? Dois grupos, né? Aqueles que defendiam os judeus, a tradição, a religião, e aqueles que estavam em defesa dos apóstolos, que estava pregando e eles estavam acreditando que aquilo era verdade, e eles então ficaram do lado dos apóstolos. Por isso a pergunta da devocional de hoje: de que lado você está? Veja que não há politicamente correto aqui o acordo nessa cidade e a pregação do Evangelho. Não tem acordo. A questão é: estamos todos de um lado só, que é o lado das trevas, o lado do pecado, e o Senhor Jesus nos chama para o seu reino, para o seu lado. E a pregação dos apóstolos é uma pregação em que a doutrina ela é do Cristo, não é? Jesus é o Evangelho, é a boa notícia. Então, o apelo do Evangelho é o arrependimento dos pecados, é a fé na obra que ele realiza no Calvário. Então, é por essa razão, uma vez convencidos e perdoados, que somos adotados ao mesmo tempo que batizados e devolvidos para andarmos no caminho que é o próprio Cristo, a verdade, a vida, e por isso que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, é uma proclamação radical, no sentido de que você é confrontado na condição em que vive,
E eu gosto bastante de pensar na questão do Evangelho quando ele chega na Galileia e ele disse: o tempo está cumprido. Eu gosto de pensar que a declaração de Jesus é a declaração de que nós não temos mais tempo. O nosso tempo acabou e o que começa a partir de então da boa notícia é o tempo do reino de Deus. Por isso, o arrependimento e a fé são situações essenciais para que a gente possa ver e entrar nesse tempo eterno que é nos oferecido por Deus em seu reino. Um reino que dura para sempre, um reino que não tem fim, um reino em que o rei do reino é o próprio Senhor Jesus e que a sua vontade nesse reino ela é feita de forma absoluta, como também a vontade do Pai. O Pai é nosso, o pão também é nosso, o perdão dos pecados também é nosso. É a oração que fazemos no plural. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. De que lado você está? Jesus convida seus discípulos a negarem a si mesmo, a tomarem a cada dia sua cruz e segui-lo. É importante decidir estar do lado certo, porque veja que Paulo e Barnabé não são super crentes e nem super-heróis. Quando eles souberam que estavam tentando apedrejá-los, eles fogem. Eles fugiram da cidade e foram para Listra, foram para Derbe, cidades da Licaônia e também cidades vizinhas. E lá anunciaram o Evangelho. Eles não pararam de pregar, mas eles têm consciência perfeita de que não são super crentes nem super-heróis. Eles estão do lado que o Senhor Jesus convidou para que eles estivessem. E eu espero que você também assuma um lado, né? E não tente ser politicamente correto, porque primeiro você não vai conseguir agradar a todo mundo. Segundo, que você também não conseguirá agradar todo mundo o tempo todo. E terceiro, é muito mais fácil agradar a Deus do que agradar as pessoas. Tome posição, escute a voz de Jesus chamando você para o lado dele. O Evangelho do Senhor transforma. Temos lindas histórias e muitas histórias dessa transformação. Eu falei da história do barco onde os discípulos estavam amedrontados. Jesus mudou aquela realidade. Eu falei do gadareno, opresso, dominado por espíritos. Jesus mudou aquela realidade. Eu falei da mulher com fluxo de sangue, 12 anos da sua vida, gastando todos os recursos. Jesus mudou aquela história. De um homem que tem uma filha querida, enferma, à morte, morreu. Jesus mudou aquela história. O que é impossível para Jesus? Bom, nós sabemos à luz da Escritura que muita coisa é impossível para nós, né? Mas para o Senhor é tudo possível. Salvação, por exemplo, é impossível para nós, mas para Ele é possível. Ele te convida a negar a si mesmo, tomar a cada dia sua cruz e segui-lo. Ele convida você a ir até Ele, para que você possa ter descanso da vossa alma e tomar sobre si o jugo e o fardo, que é suave e leve, aprendendo com Ele o que é ser manso e humilde de coração. É preciso tomar um lado e deixar de ser politicamente correto. O Evangelho do Senhor, naturalmente, fará a distinção e fará
a separação e fará com que a consumação aconteça no tempo certo, no tempo de Deus, e que nós não temos como agir sobre isso. Tá bom? Assuma um lado, venha para o lado de Jesus. É isso que Ele deseja para você. Feliz quinta-feira. Deus te abençoe. Forte abraço. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau.